Partimos agora para a arguição da 19ª candidata ao 5º Constitucional Tribunal de Justiça de Pernambuco. São 16 horas e 23 minutos, dia 30 de outubro de 2024. A candidata Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro, OAB PE 23.584, será arguída por Felipe Bezerra e Gorete, e a conselheira Gorete. De início, eu gostaria de sortear o tema que o conselheiro Felipe Bezerra arguirá a candidata. O tema do conselheiro Felipe Bezerra é o tema 7, custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Custas, tema 7, custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Já a conselheira Gorete Soares abordará sobre a seguinte temática. Tema 2, Poder Judiciário em geral. Candidata Isabela Lessa, de início eu gostaria de convidar Vossa Excelência para se apresentar, fazer sua apresentação inicial, quando deverá falar sobre a sua vida pessoal, profissional e apresentar seu currículo. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de começar saudando a mesa, na pessoa do presidente da nossa comissão, Leonardo, e os meus arguidores, Felipe e Gorete. Eu sou Isabela Lessa, eu sou advogada há 18 anos, sou advogada militante na área de famílias, sou casada, mãe de 2 meninos, Tobias e Theo, e sou professora universitária, neste mesmo tempo, de processo civil, que é a minha área de mestrado. A atuação na advocacia, hoje em dia, ela se dá num escritório, em qual eu sou sócia fundadora, o Bahia Lins e Lessa, e nós temos uma sociedade de advogadas com uma equipe, hoje, de 10 pessoas. Eu estou aqui me colocando à disposição da advocacia para representar a nossa classe no Tribunal de Justiça, colocando não só o currículo, que, como o currículo, acredito, de todos os candidatos e candidatas, tem pontos interessantes e relevantes, mas colocando o meu compromisso com a advocacia, que se reflete em anos de voluntariado e entregas concretas aqui dentro da própria OAB Pernambuco. Atuei na ESA como diretora-geral, onde pude entregar os projetos como a residência jurídica, como a advocacia na prática, o advogadas palestrantes, e depois atuei como conselheira e presidente da Comissão da Mulher Advogada, inclusive atualizando o Plano Estadual de Valorização da Mulher Advogada. Esse é um cargo que é constitucionalmente assegurado para que a gente possa ter uma voz ativa, uma voz altiva e uma voz firme, mas, ao mesmo tempo, sensível para representar a advocacia. A militância da advocacia na minha vida é na área de famílias, então, normalmente, eu entro com o processo já tendo que despachar, já tendo necessariamente que correr atrás de uma liminar ou de uma decisão interlocutória. Então, eu sei as dores que a gente passa, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, do lado de cá do balcão. E é essa visão de coerência, de entrega, que eu acredito que pode fazer toda a diferença no Tribunal de Justiça. Então, com isso, eu quero pedir que no dia 18 eu também esteja na lista de vocês e vocês votem 18. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata Isabela Lessa. Passo a palavra agora ao conselheiro Felipe Bezerra, que indagará Vossa Excelência a respeito do tema 7, que é custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Conselheiro Felipe, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, Leonardo. Muito boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui participando de tão importante sabatina para a escolha do nosso futuro desembargador ou da nossa futura desembargadora. Candidata, nós sabemos que houve recentes alterações legislativas no âmbito do Estado de Pernambuco, em que houve mudança, eu diria, bastante prejudicial à advocacia e aos jurisdicionados no que se refere ao pagamento de custas e ao livre acesso à justiça. Obviamente, é um tema que exige tratamento mediante legislação específica,
mas eu queria saber da candidata o que ela propõe ao assumir a cadeira no Tribunal de Justiça, para que haja melhoramento desse tema e que possamos, de alguma forma, resgatar o amplo acesso à justiça, sem qualquer tipo de impedimento e sem tantos entraves no que se refere ao pagamento de custas e também à gratuidade da justiça. Falar de gratuidade da justiça... Candidata, por favor, só para registrar, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Falar de gratuidade da justiça é essencialmente falar de acesso à justiça, principalmente quando nós refletirmos a realidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, apesar de ser o 19º tribunal mais caro, ou seja, nós não somos, em tese, em comparação direta com outros tribunais tão caros assim, mas em cotejo com a realidade financeira da nossa população, nós vamos para quarto. Então, nós temos uma população empobrecida e, com isso, custas muito altas. A gente precisa, na verdade, talvez ter uma aplicação um pouco mais exegética do próprio Código de Processo Civil. Código esse que foi bastante cuidadoso e bastante zeloso na positivação das regras acerca da gratuidade da justiça. Então, a gente tem, no Código de Processo Civil, hoje, toda a positivação do entendimento do STJ sobre a matéria, ou seja, independentemente de eu ter advogado privado, eu tenho direito, independentemente de eu ter ali comprovado antecipadamente para pessoas físicas a minha necessidade, a minha autodeclaração basta e deveria prevalecer, e eu tenho ainda a possibilidade positivada e clara também para pessoas jurídicas. E, ainda assim, se for gerada alguma dúvida no magistrado, é necessário que se peça essa comprovação da condição antes de negar. Isso decorre da própria sanabilidade, fora a possibilidade que se tem de fazer um pagamento parcelado dessas custas ou um pagamento a posteriori. Então, me parece que aqui nesse ponto eu teria que defender que fôssemos mais zelosos na aplicação da lei. A gente tem uma norma clara, a gente tem ali uma regulamentação que prevê, sim, a concessão mais como regra do que como exceção, e claro que a gente sabe que as custas, elas são importantes para o tribunal, elas geram renda necessária para a manutenção do tribunal, mas a gente não pode tornar esse custeio do tribunal algo mais prioritário do que o acesso à justiça, porque o acesso à justiça ele é essencial e nós sabemos que a grande maioria da população brasileira não tem condições de custear um processo. A gente sabe que o custo do processo vai muito além das custas. Então, por isso é muito importante, eu defendo a aplicação restrita aqui do próprio Código de Processo Civil. Presidente, eu estou satisfeito e abrirei mão da pergunta. Obrigado, conselheiro Felipe. Indago da candidata Isabela Lessa se ela tem interesse em utilizar o seu tempo de tréplica falando ainda do mesmo tema. Eu serei bem breve. Pois não, Vossa Excelência tem 2 minutos. Eu serei bem breve, e aí aqui é a mescla de alguém que tem na docência de processo civil o dia a dia e na militância de muitos clientes que precisam da gratuidade da justiça, que enfrentar diuturnamente a temática. Me parece que, realmente, um ponto central é a gente ter um conhecimento mais sensível às normas que estão previstas como fundamentais no nosso Código de Processo Civil e, sobretudo, a tantas diretrizes que estão ali que acabam não sendo aplicadas a contento. Então, a gente tem ali um instrumental legislativo que nos dá arcabouço para garantir um acesso à justiça muito mais simplificado do que o que a gente acaba assegurando e tendo na prática e no dia a dia. Enfim, era isso que eu queria. Muito obrigado, candidata. Passo a palavra agora para a conselheira Gorete Soares, que indagará Vossa Excelência a respeito do tema 2, que é Poder Judiciário em geral e Poder Judiciário de Pernambuco, funcionamento do TJPE. Conselheira, Vossa Excelência está com a palavra. É um prazer poder participar dessa batina com Vossa Excelência.
Eu gostaria de falar sobre um tema que nos é caro a todos, né? Aliás, todos aqui são, mas esse tema a gente enfrenta frequentemente. Ao chegar ao tribunal, Vossa Excelência vai receber um acervo, né? De quem deixou aquela vaga, já ficou um acervo de processo a serem apreciados. Nem sempre esse acervo, geralmente, aliás, esse acervo é bem recheado, bem rechonchudo. E um acervo que afeta cada um de nós aqui, porque a gente está lá esperando o que é que vai acontecer, quando é que vai sair aquele recurso, o que é que vai acontecer. E aí, isso afeta a prestação jurisdicional diretamente. Então, a minha pergunta é, como Vossa Excelência imagina, ou como Vossa Excelência se programou, né, uma vez estando no tribunal, para fazer reduzir esse acervo, prestar corretamente, fazer essa prestação jurisdicional adequada? Se seria por ordem de antiguidade, é uma forma de escolha, ou, em algum momento, viria a questão da prioridade? Candidata, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Quantitativamente, a gente tem noção de qual é o número de processos que temos no gabinete que vamos assumir. São 7.000 processos. Isso significa um número muito alto para chegar lá e até entender. Então, o primeiro passo é tomar ciência de qual é a natureza, quais são os tipos de processo e há quanto tempo eles estão parados. A gente tem a importância da ordem cronológica, sim, mas ela não pode se sobrepor a questões prioritárias. Então, a gente tem as prioridades asseguradas por lei. Por quê? Porque a vida não espera. Tem questões que são urgentes, latentes e que precisam, de fato, uma atenção plena. Então, o que eu vejo é a necessidade de uma gestão muito grande dentro dos gabinetes. Na verdade, talvez gestão seja a solução para grande parte dos problemas. E aí, o primeiro desafio seria exatamente fazer um levantamento e um mutirão para entender qual é a natureza de cada um desses processos, e aí a gente poder organizá-los tematicamente, porque essa organização, apesar de termos normalmente, né, uma amplitude muito grande por falta de especialização das câmaras ainda, mas a gente vai ter aí a necessidade de organizar para ir criando também solução que assegure qualidade, e não só uma solução que assegure resolver de qualquer maneira um problema, que é um problema que será herdado. É importante, então, a gente fazer aí um grande mutirão, quem chegar, para poder organizar e entender o que, de fato, tem dentro do gabinete, para que a gente possa, então, fazer a pilha de prioridade, a organização cronológica do acervo, para que a gente possa cumprir, talvez, o maior desafio constitucional acerca de direito processual, que é assegurar a duração razoável do processo. Porque eu tenho certeza que desses 7.000 processos, muitos estão lá, já muito além do que seria uma duração razoável. Então, esse é o grande desafio. O compromisso com a justiça ele passa necessariamente por um compromisso com gestão. Gestão das pessoas, porque ali tem vidas, gestão das necessidades que são trazidas ali e gestão de processos e de formas concretas para resolver os problemas que a gente tem dentro de um gabinete, que são os nossos problemas, porque a gente sabe que está levando dores de pessoas como nós ali para dentro e que precisam ser resolvidos a contento. Eu gostaria só de acrescentar, fazer uma réplica, mas muito rápida, é porque o CNJ criou uma forma de análise dos processos e de tal maneira que cobra das câmaras, né? E tem uma avaliação positiva ou negativa na medida em que esse número de processos X passa a ser julgado naquele período específico. Vossa Excelência vê essa posição do CNJ como um empecilho ou entende que é possível administrar da forma que já abordou? Eu acredito que é possível administrar, e eu tenho uma atenção muito grande quanto à questão de metas que são, sobretudo, quantitativas quando a gente fala de processo judicial, porque a gente precisa de decisões e de soluções qualitativamente relevantes. A gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa que o processo cumpra o seu papel, que é instrumento de assegurar direitos,
O processo não é um fim em si mesmo. Então, é uma grande assincronia do nosso sistema nós termos, muitas vezes, no tribunal, mais discussões processuais do que discussões de direito material. Isso mostra que, talvez, todos nós, sujeitos do sistema de justiça, estejamos usando mal o que deveria ser um instrumento de pacificação social, que é o processo. Então, eu acredito que é possível criar estratégias concretas para uma solução que acomode a necessidade do CNJ e que acomode a necessidade da sociedade, de termos decisões qualitativamente relevantes e significativas. Muito obrigado, candidata. Agradeço sua participação e vamos agora sortear aqui uma pergunta do público, ocasião em que Vossa Excelência terá até 2 minutos para responder. A pergunta foi enviada pela advogada Fabiana Augusta Pereira, OAB 30.886, a respeito do tema 2. Na sua visão, como magistrada, de que forma deve ser equilibrada a efetividade das decisões judiciais e a autonomia da advocacia pública na defesa do interesse público, especialmente em cenários de grandes litigâncias ou demandas de massa contra o Estado? Interrogação. Na sua visão, como magistrada, de que forma deve ser equilibrada a efetividade das decisões judiciais e a autonomia da advocacia pública na defesa do interesse público, especialmente em cenários de grandes litigâncias ou demandas de massa contra o Estado? Interrogação. A pergunta está aqui, caso Vossa Excelência deseje consultar para responder. Vossa Excelência tem até 2 minutos para responder. Essa questão que envolve a litigância contra a fazenda pública ou da fazenda pública em juízo, ela é bastante sensível, sobretudo quando a gente analisa os dados do CNJ, que revelam que dos 5 maiores litigantes do nosso país, 4 são entes públicos em juízo. Então, isso já revela quanto esse tema é relevante para a gente pensar a própria prestação jurisdicional. Nós temos uma cultura de litigiosidade que faz com que muitas coisas sejam resolvidas no judiciário, enquanto poderiam ser resolvidas, talvez... Não tem problema não, a gente está marcando aqui. Tá. Enquanto muitas coisas poderiam ser resolvidas, talvez, administrativamente. Então, essa cultura também de não solucionar no ponto de vista, na esfera administrativa, abarrota o judiciário e acaba comprometendo a prestação jurisdicional e levando a isso. Então, a primeira reflexão é que a gente precisaria pensar num Estado que tivesse uma atuação também um pouco mais eficiente e satisfatória fora do plano do judiciário, dentro da própria atuação do executivo e legislativo. Essa é a primeira questão. A segunda é que a gente sabe que até bem pouco tempo nós não tínhamos uma autonomia sobre a recorribilidade para aqueles que atuam representando a fazenda pública. Então, isso agravava o problema, porque a gente tinha aí quase um dever funcional de recorrer. E isso agora existe de uma maneira mitigada, mas é parte das discussões. Então, a gente precisa aprimorar métodos adequados de solução de controvérsias que envolvam também a fazenda pública, para que a gente possa criar estratégias e vias que não sejam o processo como única via para solucionar as coisas que envolvem. Então, a gente precisa amadurecer o ponto de vista de atuação administrativo, de soluções e de procedimentos administrativos que resolvessem as contendas, como a gente precisa aprimorar, do próprio ponto de vista dessa nossa cultura de litígio, como levar métodos adequados para a atuação da fazenda pública, como hoje se discute. Eu acho que essa seria a grande solução da questão e da pergunta proposta por Fabiana. Obrigado, candidata Isabela Lessa, e devolvo a palavra para Vossa Excelência para as suas considerações finais, que deverá ocorrer em até 1 minuto. Bem, eu quero apenas agradecer essa oportunidade. Eu acredito que esse debate, que na verdade é uma sabatina, é um momento muito importante para a gente conhecer um pouco mais de cada candidato e candidata que pretende ser a nossa voz lá no Judiciário. Eu quero pedir a todos e a todas que, para além dos currículos,
olhem a nossa atuação profissional, a nossa militância, o nosso comprometimento com a classe, olhem também o nosso perfil ético e comportamental e a nossa autonomia para a atuação, para que a gente não leve para o tribunal, às vezes, mais perfis como aqueles que nós não desejaríamos ter lá, não desejamos ter lá, que a gente possa levar pessoas capazes de serem coerentes com a sua trajetória na advocacia, com as dores que nós vivemos no dia a dia do fórum, para que a gente possa ter lá um representante que, de fato, honrará a sua classe e que, de fato, manterá portas abertas, porque entende como é vital a escuta ativa, o diálogo e a proximidade do judiciário com a OAB e com a advocacia, para que a gente possa garantir Obrigado, acesso candidata. à justiça. Obrigado, candidata.